Está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro. E antes da gente começar, eu quero fazer um agradecimento especial a quem torna esse conteúdo possível. A AgroTravel, a melhor empresa para experiências no agronegócio nacional e internacional. A nossa convidada é engenheira agrônoma e zootecnista e atua com sustentabilidade no agronegócio desde 2011, com passagens pelos setores de pecuária, soja e cana. Ela coordenou áreas de sustentabilidade da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina, da Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetais e da Raizen, onde esteve à frente da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. No Itaú BBA, que ela está desde 2020, ela é especialista em ESG para o agro e responsável pelo desenvolvimento de produtos ESG do segmento. Eu vou conversar hoje com a Beatriz Domeniconi. Seja bem-vinda, Beatriz. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui com você hoje. Maravilha, Beatriz. Para a gente começar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aí. Você já fez a graduação, foi graduada no agro e foi seguindo carreira aí. Conta um pouquinho para a gente até a chegada aí sua nesse segmento. Tá certo, Fábio. Acho que você já trouxe aí os principais momentos da minha carreira, mas eu vou contar um pouquinho da trajetória. Então, como formação acadêmica, foi isso mesmo. Eu me formei em zootecnia primeiro e engenharia agronômica na sequência, né? Então, eu fiz agronomia depois. Fiz uma especialização em sustentabilidade, em cadeias de valor. E atuo com o tema aí desde 2011 mesmo. Trabalhei em três associações, né? Três associações setoriais, então representando esses três setores que você mencionou. E nessas entidades eu tive uma atuação bastante focada em articulação de acordos setoriais, programas e parcerias voltadas aí para sustentabilidade nessas cadeias. Tive a oportunidade de ser responsável também pelo relacionamento institucional dessas associações, né, com as empresas privadas, com o setor público, terceiro setor, enfim, inclusive instituições financeiras também, em alguns casos. E representar em fóruns tanto nacionais como internacionais, representar esses setores falando do tema de sustentabilidade, da atuação desses setores no tema de sustentabilidade aqui no Brasil, como que eles estavam se desenvolvendo, né. Eu estou aqui no Itaú há 4 anos, então, assim, o meu passado não é bancário, né, eu falo muito que eu tenho aprendido bastante, sobre o sistema financeiro, né, sobre o mercado financeiro, sobre esse mundo de banco aqui no Itaú. Eu vim para cá no final de 2020, com uma missão na época para mim bastante desafiadora de criar uma área que o intuito era uma área de produtos verdes para o agro, né? Então a gente tinha o banco tinha essa intenção de trazer essa, essa, essa criação de uma área que trabalhasse finanças sustentáveis específica no segmento agro. E eu vim com esse desafio para cá. Isso para mim pessoalmente foi um baita de um desafio, porque embora tenha sido é, uma sequência de trabalho no tema ESG no agro, era uma transição de carreira pensando que eu estava saindo de algo muito conhecido, que acho que eram as cadeias em si, as indústrias que atuavam nessas cadeias, e indo para um outro setor, que era o setor financeiro, que, querendo ou não, é um player completamente diferente, né, em termos de atuação. Então, foi uma trajetória assim, bem interessante. Estou aqui há 4 anos, não tem um dia que eu não tenha passado aqui sem aprender uma coisa nova, uma sigla diferente, algo novo aqui para fazer. Tem sido uma jornada bem interessante. Legal. Ô Beatriz, você começou. Eu queria que você falasse como é que você também começou a se especializar nesse tema, né, de sustentabilidade, porque isso é um negócio que nos últimos anos tá em alta, só se fala disso praticamente, mas lá atrás não Não era era assim. moda, Então, o que não. te chamou a atenção para atuar nesse setor? Você gostava mais Ah, disso? Foi alguma legal. oportunidade que surgiu? Eu acho que foi uma junção de fatores, na verdade, né. Vou até dar um passo atrás e voltar na minha formação mesmo, né. Como eu falei para vocês, eu
durante a graduação de zootecnia, na metade da graduação, mais ou menos, quando eu acho que eu já tinha tido uma visão mais ampla do curso, da atuação profissional e realmente de como que era todo aquele universo da zootecnia, da produção animal, eu eu via que eu falava assim: "Poxa, eu gostaria de ter feito agronomia", mas não que eu não gostasse da zootecnia, pelo contrário, era algo que eu gostaria de terminar, porque é um curso, assim, apaixonante e a atuação profissional ainda mais. Eh, mas eu pensava muito em algo mais amplo e muito mais de vinculação de sistemas de produção, né. Eu sempre eu me descrevo como uma generalista em diversos aspectos, né, e com uma habilidade de traçar essas as conexões entre diferentes temas e diferentes setores, e eu nunca fui, de fato, uma especialista em nenhum dos temas, nem da zootecnia, nem na agronomia, né, então acho que foi algo que eu sempre tive muito interesse na integração entre os sistemas, em como que as coisas se conversam, em como que, a forma, a estrutura desses sistemas, compõem toda a realidade do agro hoje no Brasil. E do agro não apenas dentro, como a gente fala bastante, né, para dentro da porteira, mas o como que esse setor construiu a economia do país e diversas características que a gente tem hoje com relação a outros países, ao comércio de diversos produtos, enfim. E como que esses temas eles acabam sendo muito conectados, né. E Uhum. e o tema de sustentabilidade, querendo ou não, ele exige um pouco dessa habilidade com assuntos complexos, e eu sempre gostei bastante disso, especialmente dessa mediação de temas e mediação de opiniões, e sempre foi uma coisa que me, chamou bastante atenção. Então, eu digo que isso era o meu lado, né, algo pessoal que eu já tinha, em termos de formação, Uhum. mas na minha primeira oportunidade de trabalho, que foi na ABIEC, que é a Associação das Indústrias Exportadoras de Carne, foi numa época muito emblemática, porque eu comecei a trabalhar lá no início de 2011 e que foi um período muito, não vou dizer crítico para o setor, mas um período muito marcante, provavelmente um divisor de águas ali nessa temática, porque foi um período pós assinatura dos TACs, dos frigoríficos com o Ministério Público, e que partiram a partir das denúncias de compras de animais que vinham de áreas de desmatamento e muito o início da preocupação, o Ministério Público, da sociedade como um todo, né, do terceiro setor bastante atuante, da preocupação de originação, né, origem de matérias-primas das indústrias que tivessem impactos ambientais significativos. E que a pecuária estava no centro das atenções naquele momento, a partir de diversos relatórios bastante polêmicos na época, né, tanto de ONGs quanto de instituições como a FAO, por exemplo, que na época também tinha tido um relatório importante e tudo mais, e que a temática ela acabou entrando num universo muito mais, da negociação, influenciando muitas negociações, e era um tema que não era tão conhecido e tão falado dentro da indústria e dentro do setor. E principalmente na nossa Uhum. formação, a minha formação acadêmica, eu não me lembro de ter ouvido o termo sustentabilidade ao longo das 2 graduações, se Uhum. bobear. Acho que na segunda Sim. talvez eu devo ter ouvido em algum momento, mas não era algo que fazia parte da nossa formação acadêmica, e do nosso preparo para o mundo profissional, né, pra atuação profissional. E que naquele momento era um momento bastante crítico. Então foi uma junção, era algo que eu já tinha uma predisposição a me envolver, era um assunto que eu já gostaria de me envolver, e que a instituição onde eu comecei a trabalhar estava precisando muito se envolver. E aí foi meio que eu fui Uhum. moldada ali naquele ambiente, tive muita oportunidade de aprendizado. Eu falo que acho que, quem me conhece, falo muito isso, o profissional que eu sou hoje dependeu muito do que eu aprendi ali naqueles primeiros anos, né, de atuação profissional. A BIEC foi uma escola para mim em diversos aspectos, né, então, e que foi aonde realmente eu entendi que falei: "Poxa, faz sentido, é um tema que eu gosto", acabei me envolvendo muito com isso,
E acabei dando sequência, né? Então, tanto Uhum. na Abiov, na sequência, com indústria de soja, segui a mesma temática, só mudando os atores. Voltei para uma entidade de pecuária, que foi a mesa redonda da pecuária aqui, da pecuária sustentável. E aí depois na Raizen, uma atuação um pouco diferente, né, mais corporativa, mas não tão setorial, mas dado o tamanho da Raizen e a relevância dela no setor de produção de açúcar e etanol, acaba tendo também uma questão de posicionamento do setor também muito, muito relevante, muito importante. Mas sempre uma atuação muito de olhar para a cadeia de fornecimento, de produção e fornecimento de matéria-prima e a atuação da indústria nesse processo, né? Então, foi um pouco, foi essa Um pouco de a cada. história, assim, como que isso foi acontecendo. Muito bom. E, ô Beatriz, para a gente desmistificar ou esclarecer aí, vamos falar um pouco conceitualmente. Eu queria que você falasse sobre o que é conceitualmente sustentabilidade, boas práticas agropecuárias, ESG, que é, também se fala muito e são assuntos que estão na moda hoje. Então, eu queria que você contextualizasse aí conceitualmente isso, né? Tá. Ô, Fábio, eu acho que, assim, eu vou. Tem muito conteúdo sobre isso, tá? Prefiro Uhum. te passar aqui a minha interpretação e a minha interpretação de tudo que eu já li a respeito, tá? A internet é um Uhum. ambiente riquíssimo, né, em conteúdo de toda a qualidade, né? Então, eu já li muita coisa sobre as diferenças, as semelhanças, o que é e o que não é sustentabilidade, ESG, tem gráficos, imagens que mostram isso, mas eu prefiro, acho que, compartilhar contigo aqui um pouco do que foi a minha experiência no tema, né, nesses temas, ao longo do tempo, como que eu interpreto a definição deles aqui, e usando um pouco também de tudo que eu já vi de definição mais, entre aspas, formal a respeito disso, tá? Certo. Eh, Acho que o primeiro ponto é que, assim, o tema como um todo, ele é um tema complexo, tá? Então, diversas interpretações e diversas explicações que vocês tiverem acesso podem estar pelo menos parcialmente corretas, né? Então, assim, dificilmente você vai ter uma interpretação completamente errada e perfeita tampouco. Então, já acho que esse é um disclaimer assim, importante com relação a definições conceituais. Mas como que eu gosto de separar o que é sustentabilidade do que é ESG e do que são boas práticas, tá? Sustentabilidade é o conceito mais amplo. É, o que significa ser sustentável? Ter uma atividade, seja ela qual for, sustentável. Significa que eu conduzo essa atividade de forma a mantê-la perene ao longo do tempo. Então, eu preciso que essa atividade ela seja conduzida de acordo com diversos critérios, mas que ela seja possível de existir ao longo do tempo. Então, contornando adversidades, fazendo processos de adaptação, processos de melhoria, deixando legados positivos, enfim, qual é quais são os critérios necessários para a manutenção de uma atividade? E aí aqui a gente já pode ir afunilando, né, para uma atividade econômica, para que ela seja sustentável ao longo do tempo, que ela siga existindo, seja uma atividade perene. Então, aqui a gente está falando de diversos critérios que devem ser considerados na atividade econômica. Então, quando a gente começa a falar da divisão de meio ambiente, produtividade, questão social, questão de governança e tudo mais, são pilares dentro de um monte de conceito necessário para que eu seja viável. Então, Uhum. sustentabilidade, geralmente a gente fala sobre a questão ambiental, a questão social e a questão econômica. Tem que ser viável dentro desse tripé. Esse é o conceito de sustentabilidade. E não existe nada que seja sustentável do ponto de vista ambiental, mas se não for viável economicamente, eu não posso dizer que aquilo é sustentável. Então, é algo que Uhum. precisa parar de pé nesses três pilares. Beleza, e o que é o ESG, que acaba tendo uma confusão bastante grande, também por serem três pilares ali, então eu tenho o E, a sigla ela se popularizou em inglês, né, que seria o E de ambiental em inglês, o S de social também e o G de governança.
Essa sigla, ela na verdade ela meio que nasce dentro até do próprio sistema financeiro, numa necessidade de começar a olhar para qual é o impacto do sistema financeiro nesses ambientes, né? No meio ambiente, nas questões sociais, nas questões de governança. Como que o fluxo de recursos financeiros pode contribuir e impactar, positiva ou negativamente, em cada um desses pilares. Então, foram criados indicadores dentro de uma lógica de controle até de fluxos financeiros, para entender o impacto de recursos direcionados para uma ou outra atividade nesses três temas. Então, qual que é o impacto de uma instituição financeira em termos ambientais, ou sociais, ou de governança, quando ela limita acesso a recurso ou quando ela amplia acesso a recurso para um determinado grupo de clientes, uma determinada categoria, quando coloca critérios ou tira critérios, enfim, qual que é o impacto disso? Porque seria uma forma de medir o impacto da instituição financeira e dos fluxos de recurso no desenvolvimento da sociedade, né? No desenvolvimento da sociedade e do Uhum. meio ambiente como um todo, né? E da qualidade como isso é gerida, né? Então, o caso da governança, ela é muito pensando até no ponto de vista empresarial, que tipo de empresas que nós estamos fomentando o desenvolvimento na economia, né? São empresas idôneas, são empresas com boa governança, são empresas com boa transparência, enfim, qual é como que esse fluxo de recurso está chegando lá na ponta. Então, de novo, né, sustentabilidade é uma coisa mais ampla, um conceito mais amplo. ESG, eu estou falando de indicadores, basicamente, e muito focado em medir impacto de fluxo financeiro. E quando eu falo de boas práticas, especialmente boas práticas agropecuárias, a minha interpretação aqui é uma parte do como que eu chego no chão, como que eu aterrizo isso. O que de Uhum. fato é no dia a dia aplicar uma prática que gera um impacto positivo e que pode estar sendo, por exemplo, financiada ou fomentada por alguma ação proposital, né? Então, assim, qual é a prática que vai entregar aquele impacto positivo ou um impacto negativo, por exemplo, né? Qual é a prática que naquela atividade, e aí no caso do agro, quais são as práticas agropecuárias que entregam os resultados ambientalmente corretos ou positivos, socialmente corretos ou positivos e que melhoram a gestão, a governança dos processos. Não sei Uhum. se me fiz clara aqui, mas acho que queria descer assim queria colocar 3 degraus aqui. Então, tipo, o mais alto lá, de fato, como uma sustentabilidade, então os critérios e tudo mais para que a atividade seja perene. ESG são mais indicadores realmente que pensando especificamente no mundo financeiro, muito embora o termo ESG atualmente esteja amplo, né, e sendo utilizado de diversas formas, mas isso nasceu dentro da lógica do mercado financeiro. E Uhum. boas práticas de fato na atividade, no dia a dia. Então, seja na indústria, seja no campo, seja na atuação ali de uma consultoria, enfim, o que que o profissional que atua na área ali, de fato, ele pode fazer, pode implementar para entregar aquele impacto. Boa. E, bom, o Brasil é muito criticado, né, internacionalmente, até aqui dentro mesmo, pelo pessoal que não conhece muito bem o agro, é muito criticado pelo E, né, pelas questões Bastante. ambientais, principalmente. Eu queria que você É. falasse um pouco, Beatriz, como é que você vê aí, você que está em contato direto com esse tema dentro do setor do agronegócio, como é que você enxerga aí a realidade hoje dos produtores? Eu sei que o Brasil é continental, tem produções muito diversas também, regiões, cada uma tem suas peculiaridades, mas como é que você enxerga no geral aí hoje o produtor rural brasileiro com relação a esses indicadores, essas práticas? Boa. Eu acho que é uma pergunta bastante ampla aqui, Fábio. Vou tentar trazer alguns aspectos que eu acho bastante relevantes, né? Você já colocou na sua pergunta uma informação que, do meu ponto de vista, ela é
importantíssima para a gente começar a falar de Brasil, né? Dificilmente eu vou. Qualquer média no Brasil é representativa. Não, não existe nenhuma média no Brasil que seja representativa de algum sistema, né? Porque no Brasil a gente tem tantos sistemas diferentes, tantas realidades diferentes, que qualquer afirmação corre o risco de ser verdadeira em algum lugar. Então, Uhum. seja ela positiva ou negativa, é possível que ela exista. Então, são realidades que existem, que convivem num país continental, como você mencionou, com possibilidade de diferentes sistemas de produção, né? Então, assim, o Brasil ele tem diferentes realidades, sejam não somente climáticas, mas realidades econômicas e sociais. Então, a gente tem uma diversidade gigantesca em termos de oportunidades de sistemas produtivos. E o que a gente tem é um mosaico gigantesco de diversas componentes desses sistemas. A questão ambiental, ela é uma questão, assim, que ganhou, né, um espaço muito grande nas discussões de diversos níveis, né, desde a sociedade, vamos dizer, mais especializada ou leiga no assunto, não importa, como no setor privado e também no setor público. Então, é um tema que ganhou bastante espaço nos últimos tempos. O Brasil, ele tem uma riqueza gigantesca em termos ambientais, então é um país que vai ser sempre, por muito tempo, né, e se tudo der certo, vai ser sempre foco nesse assunto, porque a gente de fato tem uma riqueza de biodiversidade, uma grandeza muito grande nesse tema, seja por manutenção ainda de um percentual grande de vegetação nativa, de biodiversidade, de água, enfim, uma série de questões. Mas sim, existem as, vamos dizer, os nossos desafios. E aí, eu vejo que os desafios que nós temos nessa temática, eles não são exclusivos de um segmento da economia, né? Então, eu costumo dizer assim, os desafios ambientais do Brasil, eles não são um desafio do agro, né? Acontece que o agro, ele existe no meio ambiente, né? Então, é claro que essas coisas, elas coexistem, é claro que elas têm uma interdependência muito grande, e uma correlação, sim, muitas vezes próxima, mas não direta. E eu digo que, assim, em alguns, de alguma forma, eu costumo dizer que, assim, os maiores problemas ambientais do país, eles estão muito mais relacionados a questões, por exemplo, não direcionadas ao agro, mas, por exemplo, questões fundiárias, né? Então, que são estruturais do país, de questões administrativas, de fato, e que acabam agravando certos problemas. Então, nós temos sim algumas limitações com relação a comando e controle, né? Então, existem dificuldades, inclusive físicas, de se garantir o controle de diversas regiões. As regiões são muito remotas, é difícil de se monitorar, mas tá aí, tem muita tecnologia para isso, para auxiliar. Trouxe aqui alguns pontos, vamos dizer, mais de desafios, mas em aspectos positivos no agro, eu vejo que o agro em si, ele tem muitos aspectos positivos em termos ambientais, e que nos diferenciam muito no mundo de diversas outras economias pujantes no agro também, né? Então, acho que o principal deles são tecnologias que foram muito disseminadas aqui no Brasil, foram desenvolvidas aqui ou aprimoradas aqui, e que se desenvolveram demais e permitiram um desenvolvimento incrível do agro brasileiro nos últimos 30, 40 anos em termos de ganho de produtividade. Então, assim, em que outro país do mundo, na escala em que nós produzimos, é possível se produzir até 3 safras numa mesma área no mesmo ano, né? Não Uhum. existe isso. Então, dificilmente você vai conseguir identificar algo paralelo a essa capacidade de produção, e que é um dos princípios da sustentabilidade, é o bom uso de recursos, né? Então, ser um eficiente no uso de recursos, precisar de menos recursos para produzir a mesma coisa, é um dos conceitos da sustentabilidade. Então, quando a gente olha que numa mesma área eu sou capaz de tirar 3 safras num ano, que seja 2 safras, vai, a gente pode balizar por baixo, assim, aqui, entre aspas, mas assim, 2 safras no mesmo ano, numa mesma área,
é muito bom, é algo muito positivo e difícil de ser feito na maior parte do mundo, aonde existem produções na escala que existe aqui no Brasil. Então eu vejo que do ponto de vista ambiental, o Brasil ele tem sim muitos desafios, especialmente na comunicação com o mundo, né, porque muita coisa é vista lá fora, de forma negativa, e que para nós ainda tecnicamente é muito difícil de comunicar as coisas positivas, né. Então acho que esses são, enfim, 2 pontos importantes, mas de positivo, com certeza as características dos sistemas no Brasil, elas são muito inovadoras e trazem um aspecto muito positivo em termos de sustentabilidade. Legal, você trouxe pontos aí importantes, mas esse último que você falou da comunicação do agro, saber passar isso, a gente é um negócio, um tema recorrente que a gente discute aqui, independente do setor, do assunto que a gente está falando, essa falta de capacidade de conseguir comunicar aquilo o que é feito e tudo mais, e aí acaba gerando esse desconhecimento, essas narrativas aí que muitas vezes são fantasiosas. Beatriz, a gente vê essa agenda do ESG principalmente aí, que ela não está só no agro, ela é uma agenda que veio para todos os setores e, como você falou, né, veio mais do mercado financeiro até. A gente tem visto aí uma parte das empresas, aí eu estou falando globalmente, e não só do agro também, mas a gente vê uma certa temática do pessoal voltando um pouco atrás com relação a essas questões de tipo, será que isso realmente é... Porque às vezes você trazer uma parte mais social ali, preocupar mais com isso, é muito bom. Só que começou a afetar a parte econômica dos negócios também. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e aí voltado também para o agro. Você acha que essa agenda ESG veio para ficar ou deve sofrer algumas alterações, principalmente no agro aqui e no nosso país? Boa, bom ponto, Fábio. Esse é um tema que a gente tem recebido bastante questionamento a respeito, né. Acho que até dado o contexto político, né, no mundo e que, de certa forma, esse tema de sustentabilidade, ele foi um tema muito politizado, né, então foi uma agenda que foi tratada de forma política e que, no meu ponto de vista, isso prejudicou muito a comunicação do assunto, né, porque quando eu tenho um tema que é associado naturalmente pelas pessoas a um ou outro lado político, eu sempre parto do princípio de que, no mínimo, metade das pessoas não vão querer me ouvir a respeito do assunto, né. Então, elas vão olhar de uma forma negativa e elas não vão querer saber sobre aquele tema. Então isso no meu ponto de vista foi já a politização do tema sustentabilidade, já foi algo que prejudicou muito a comunicação e que trouxe aí algumas dificuldades de implementação inclusive, tá. Mas com relação a agenda veio para ficar ou não, isso no agro vai pegar ou não vai, eu tenho uma convicção, tá, que foi algo que eu exercitei bastante ao longo da minha jornada profissional, que foi falar de sustentabilidade sem usar esse termo, porque especialmente no agro, ele não me ajuda em nada. Especialmente quando eu estou falando com um produtor rural, falar sobre emissões de gases de efeito estufa, ou falar sobre Acordo de Paris, ou falar sobre, enfim, qualquer coisa que envolva o termo sustentabilidade, que tenha isso como pano de fundo, isso prejudica a minha conexão com ele, prejudica o engajamento dele com o tema. Então, um exercício que eu pratiquei muito foi como falar sobre sem falar nesse tema, sabe, sem falar esse nome. E uma das coisas que é uma convicção que eu tenho é que no agro, essa não é uma agenda que veio para ficar porque é moda ou porque está politizada, porque o atual governo é a favor ou não, sabe, eu acho que não é esse o tema aqui. No agro, ou melhor, o agro é talvez o único setor da economia que tem uma oportunidade de seguir crescendo, de ser cada vez mais produtivo, de ser cada vez mais rentável,
adotando práticas sustentáveis de produção. Então, assim, é o único setor que sustentabilidade e crescimento econômico não competem. Eles não são, eles não estão divergentes, né? Eles não estão em rotas divergentes. Pelo contrário, eles unem forças e eles estão numa mesma direção. Eu adotar uma prática mais resiliente, né? Uma prática menos impactante, uma prática que emite menos gases de efeito estufa, é a mesma prática que vai fazer com que a minha cultura produza mais raízes e seja mais resiliente, por exemplo, a um veranico. Então, é uma prática que vai trazer um impacto positivo agronômico e que o produtor ele vai conseguir sentir isso no bolso dele. Então, esquece a agenda, esquece o rótulo da agenda, tira isso do foco e fala assim: legal, não vamos mais trabalhar ESG, agora a gente só vai trabalhar práticas de resiliência aqui. Pronto. Ou a gente só vai trabalhar boas práticas de manejo, gestão, saúde e segurança no trabalho. Por quê? Porque saúde e segurança no trabalho traz resultado bom. Eu ter um pessoal bem treinado, pessoal seguro, trabalhando bem, traz resultado. Então, assim, aquilo que é impacto social positivo ou aquilo que é impacto ambiental positivo, é, no meu ponto de vista, tá? Posso estar sendo simplista aqui, mas de verdade, eu prefiro trabalhar como uma tradução. Eu uso isso, eu faço a tradução, né? Traduzo o que é a prática ali no campo para a linguagem de relatórios de sustentabilidade. E aí a gente fala assim, para o mundo que precisa ler o relatório de sustentabilidade, a gente demonstra dessa forma. Para o mundo que precisa executar a prática, a gente comunica de outra forma. Então, eu acho que isso é um ponto que, se a agenda vai continuar ou não, eu não sei, em termos do rótulo, mas com certeza as práticas eu não tenho dúvida de que um produtor que passa a fazer cultivo de cobertura numa cultura anual, ele não vai voltar atrás. Ele só vai deixar de fazer se naquele ano ele não conseguiu fazer, seja pela janela do plantio, mas ele sabe do benefício daquela prática. E ele não está fazendo aquela prática para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Ele não vai fazer por conta disso. Ele não vai fazer porque o Brasil é aderente ao Acordo de Paris e tem uma NDC a cumprir. Não, não, não é isso que está motivando ele a fazer. E não tem que ser, entendeu? Ele tem que fazer a prática porque ele percebe um benefício agronômico no sistema de produção dele. Então, é isso que eu vejo como uma luz ali no fim do túnel de que sim, essa agenda vai continuar evoluindo no agro. Ah, excelente, Beatriz. Você tocou num ponto muito legal e que é um mito para as pessoas, né? Que o ESG, a sustentabilidade, está no DNA do agro, né? Então, o agro depende muito da natureza, muito mais que todos os outros ali. Então, para eles, não é uma questão de entrar na moda ou não, mas é um negócio que está no DNA e depende disso para o negócio dar certo. E as Sim. pessoas, às vezes, acham que está fazendo, que está adotando práticas, tudo só para cumprir essa agenda, mas na verdade já é algo muito natural. O que difere muito de indústrias, por exemplo, e outros setores, né, que Sim. acabam fazendo isso mais como marketing e, enfim, com outras finalidades. Mas no agro, realmente, essas práticas, elas vêm de forma muito genuína e focando nisso, em resultados práticos mesmos que refletem no negócio, né? Muito bom. Sim. E Beatriz, com relação bom, o impacto da tecnologia é gigantesco aqui, né? Nessa questão de, principalmente do agro, da produtividade, enfim, da gente conseguir tirar mais da mesma área, como você comentou. Eu queria saber se você teria aí para a gente algum exemplo ou alguma iniciativa feita aqui no Brasil, algum exemplo prático disso, né? Que a gente, de algum cliente ou de algum produtor aqui que fez e que a gente não conseguiu comunicar muito bem, que merecia ser mais divulgado, as pessoas mereciam saber um pouco mais sobre isso para ajudar até a quebrar um pouco esse preconceito, né? Você tem algum exemplo para dar para a gente? Tá, vamos pensar. Acho que no começo da sua pergunta eu estava pensando até no próprio impacto mesmo da tecnologia como um todo, né? O papel da tecnologia, assim, como um todo,
Uhum. nessa temática do agro e do desenvolvimento sustentável do agro, né. Acho que tem sim, depois eu posso pensar que trazer alguns exemplos para vocês, mas acho que é legal a gente falar um pouco sobre o papel de forma até mais genérica da tecnologia e da inovação, nesse contexto de ESG como um todo, tá. Que eu acho que, quando primeiro que tecnologia e inovação sempre vai ter espaço para evolução, né, sempre acho que um tema que, vai sempre puxar tudo que a gente daqui para frente cada vez mais rápido, né. Tudo que a gente está fazendo Uhum. tem sempre algo que, poxa, a tecnologia ajuda a melhorar a eficiência, a permitir a gente fazer mensurações mais rápidas, ter mais dado, ter acesso a informações, tomar decisões com base em dados, né. Então acho que isso a tecnologia ela facilita muito. O agro, como a gente falou em alguns momentos atrás, né, é uma indústria a céu aberto, então coleta de informação é algo que operacionalmente não é fácil, né, então eu conheço aí, tenho visto, a gente tem tido bastante acesso a diversas startups que trazem tecnologias incríveis de como coletar informações no campo, no dia a dia das operações, e que trazem muita informação para sistemas de gestão que vão permitir tomadas de decisão mais, assertivas. Então, assim, um uso de recurso, como a gente falou, né, na questão de uso de recurso, aplicação de fertilizantes ou de defensivos da forma mais eficiente possível, então sem a necessidade de fazer isso, eh, além do que é necessário. Isso não tem só um impacto ambiental, isso tem um impacto de custo de produção, né, e que é muito relevante e que faz muita diferença para o sistema como um todo. A capacidade de medir mudança de clima ou de fatores ali para a produção e para a produtividade e que permitem criar modelos mais precisos de produção ou de quebra de produção. E fora que pensando aqui, trazendo mais para o mundo de finanças mesmo, como somente tem sido possível escalar esse modelo de finanças sustentáveis no agro, através do uso de tecnologias. Porque quando a gente Uhum. fala em finanças sustentáveis, a gente geralmente está falando sobre fluxos de recurso direcionados a práticas específicas. E existe uma necessidade enorme da instituição financeira de fazer esse monitoramento, né, de ter um olhar mais crítico ali, para ter certeza se realmente o impacto está acontecendo, a prática está sendo adotada e tudo mais. Como que a gente vai a campo em todas as operações? Pô, você vai em uma, você vai em duas, você vai em todas? Como que você faz isso e tem certeza? Se eu não tiver tecnologia disponível para fazer o monitoramento, um monitoramento seguro, acurado, eu não consigo escalar esse modelo de financiamento, e eu vou seguir fazendo pequenos projetos. Então, eu acho que assim, tecnologia como um todo, eu acho que é legal trazer o tema da tecnologia, com o papel dela para o avanço da agenda de sustentabilidade, especialmente no agro, né. Então não Legal. somente para o desenvolvimento técnico agronômico, mas para o desenvolvimento de toda a cadeia que se relaciona com a produção, que eu consigo escalar boas ações quanto mais acesso à tecnologia eu tenho, e tecnologias mais adaptadas ali a cada um dos sistemas. Então acho isso é bem importante, assim, de ressaltar aqui. Legal. Não, com certeza vai ser a base, né? É a base dos avanços que a gente está tendo, é a tecnologia que está chegando aí e permitindo com que a gente possa cada vez mais avançar na sustentabilidade. E, Beatriz, a gente está quase chegando aqui no final do nosso bate-papo e eu gostei muito da sua primeira resposta, da sua segunda, né? Na segunda resposta que você deu, quando você falou o porquê você foi para essa área de sustentabilidade, né? O que te motivou a ir para isso? E aí, como última pergunta aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, o que você falaria para os jovens profissionais do agro sobre a sustentabilidade, sobre esse setor, porque é um negócio que naturalmente eu acredito que não é a primeira coisa que chama a atenção das pessoas, né? Quando estão, principalmente dos jovens, quando estão procurando uma área de trabalho dentro do agro, para um direcionamento, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer. E aí eu queria que você
vendesse o peixe aí da sustentabilidade para esse pessoal que tá ainda indeciso ou começando agora? É, bem legal. Bom, vamos lá, eu acho que eu falo bastante sobre essa área aqui, enfim, sempre, de todas as oportunidades que eu tive de falar sobre o tema, as que eu sempre mais gostei foram aquelas que eu tive oportunidade de interação com estudantes ainda, né, graduandos ou recém-graduados, e que é um mundo muito, é um terreno muito fértil ainda, né, a turma tá saindo ali, ainda tá muito em dúvida sobre como começar, onde começar, enfim. Eu acho que tem alguns pontos que eu sempre chamo atenção e que me ajudaram muito durante o desenvolvimento todo, né. Primeiro que o tema hoje para eles está muito mais disseminado, então é algo que eles conseguem ter muito mais acesso à informação e conseguem entender o como que esse tema é visto. Mas eu sempre faço uma ressalva de um cuidado que eu acho que todos nós, que temos acesso à educação e que temos acesso a uma formação acadêmica e que estamos ali buscando uma atuação profissional no tema, uma coisa que eu gosto muito de ressaltar é: busque conhecer, ouvir primeiro, entender aqueles que falam coisas que você não concorda. E que geralmente esse cara é o cara que vai te dar as melhores informações para que você construa suas próprias convicções. Porque se a gente está num ambiente onde todo mundo concorda com aquilo que você está falando, ou onde você concorda com tudo que os outros estão falando, provavelmente é um ambiente onde você vai aprender menos, e provavelmente é um ambiente onde você vai desenvolver menos as suas capacidades ali de entendimento, de compreensão. E por que que isso seria importante em qualquer área da vida, tá? No meu ponto de vista, é algo que, assim, eu fui criada dessa forma e eu acho que isso é uma maneira boa de lidar com as pessoas. Mas quando a gente está falando de sustentabilidade, sustentabilidade é um tema complexo e que geralmente é trabalhado com muitos vieses. A maior parte, e eu arrisco dizer que, sei lá, 90% das pessoas que começam atuando na carreira com sustentabilidade são pessoas que já têm algum viés e que já têm algum preconceito, e aí aqui usando o preconceito como o sentido literal da palavra, né? Um conceito pré-formado a respeito do tema antes mesmo de conhecê-lo. Sim. Então, são pessoas que têm vieses muito claros ali, têm algumas convicções já formadas, têm um perfil muito parecido, e isso me preocupa, geralmente, porque eu falo: "Poxa, naturalmente essas pessoas elas tendem a tratar o tema de formas, mais buscando concordâncias e não discordâncias", né, e eu acho que é onde o tema traz mais riqueza de solução, é onde a gente tem que lidar com o oposto. Porque se eu estou falando sobre perenidade de sistemas de produção, eu preciso propor soluções para problemas complexos, mas soluções viáveis, soluções que param de pé, que são exequíveis, né? E não soluções ideológicas ou soluções que seriam possíveis apenas em pequenas escalas. Então, quem está disposto a trabalhar no tema, tem que estar disposto também a abrir mão de muitas convicções e entender que muitas vezes o perfeito não será feito, nunca. E que é melhor que as coisas sejam feitas aos poucos e em diferentes realidades, em diferentes escalas, para que o movimento seja contínuo, né? Então, assim, esse é um ponto que eu trago e que é muito pessoal e que é muito da forma como eu vi, eh, as pessoas que me inspiraram no tema são pessoas com grandes habilidades de conexão com os extremos, né, então que conseguem dialogar e que conseguem, transitar em ambientes muito, entre aspas aí, opostos, né, quando a gente está falando de ideologias, posicionamentos, opiniões, enfim. E acho que essa é uma mensagem que eu traria para quem está tentando começar, então
É complexo, Boa. não é simples não. Se quiser algo simples, não é o tema de sustentabilidade. Beatriz, muito bom, viu? Parabéns pelo seu trabalho aí. Essa visão sua eu achei muito legal sobre o tema e com certeza a gente está inspirando aqui outras pessoas também a pensarem dessa forma, né? Ter esse discernimento também e eu acho que foi muito legal essa mensagem final que você passou. E eu queria te agradecer aqui Legal. por aceitar o nosso convite, por compartilhar seus conhecimentos, as suas experiências nessa área que é uma área tão fundamental aí para o agro. Obrigado pela participação. Imagina, Fábio, eu que te agradeço aí a oportunidade. Desculpa se eu me alonguei muito aí em algumas respostas, eu tenho dificuldade de falar pouco, geralmente. Acho que eu gosto bastante do tema, mas obrigada, Imagina. obrigada pela oportunidade, prazer conhecer o trabalho de vocês também e desejo sucesso aí para todos. Muito bem, muito bem. Agradecemos também aqui os nossos ouvintes, né, que acompanham a gente aqui até agora. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio as informações da AgroTravel, da Beatriz e do Itaú BBA também, para quem quiser saber mais sobre o tema e se aprofundar um pouco. E se você curtiu esse bate-papo, quer continuar vendo novos temas aí do agronegócio, continue seguindo a gente aí no Instagram, no YouTube e no Spotify, para você não perder nenhuma novidade. E não esquece de compartilhar com os amigos para a gente continuar ajudando a inspirar o agro brasileiro e para que ele continue avançando. Muito obrigado e até a próxima!